caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa tarde, já é tarde, do dia 15 de setembro de 2020. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna. Olha só, o Wendel Pinheiro, deixa eu ver, eu tirei o Nildo não, só fechei a imagem dele, gente, tô aqui, já agora sim, ele próprio saiu por conta própria, eu tô aqui realmente fazendo um esforço grande, não tô recuperado ainda dessa questão aí, neurológica, sei lá que porcaria é essa, né? Muito provavelmente uma sequela do nosso amigo, nosso inimigo coronavírus, né? Segundo inclusive nosso amigo aí que nos acompanha nos Estados Unidos relatou que outras pessoas estão tendo, inclusive eu tenho informação errada na sexta-feira, ele não é neurologista, ele é neuroradiologista, por isso até que ele me mandou as imagens dos exames que ele está fazendo em pessoas que estão com os mesmos sintomas que eu aí depois da infecção pelo coronavírus. Wendel Pinheiro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso, caro amigo. Boa tarde, meu amigo, irmão Rômulo Maia. Boa tarde a todos os meus queridos amigos, irmãos, astronautas e aqueles que estão vindo pela primeira vez ao Duplo Expresso. Sejam bem-vindos à família de Expressional, porque hoje realmente promete, né, a análise de conjuntura. Eu gostaria de fazer um balanço completo e vai demorar, se o irmão permitir, para confirmar todas as nossas teses do Duplo Expresso, inclusive o que o Nildo colocou sobre a irresponsabilidade da esquerda brasileira em apostar em 2022 quando a conjuntura política nacional, com objetivo e subjetiva, não oferece isso em face da guerra híbrida. E só para relembrar uma questão muito importante, na verdade são duas questões. A primeira é sobre o papel da juristocracia. Enfim, Rômulo, aquela tese da UDN dos anos 40, 50, 60, que os bacharéis da UDN, como a Leomar Balieiro, Afonso Arinos, defendiam de que para sanear o processo político era necessário sanear a democracia, excluindo os quadros indesejáveis, para ir depois, com o processo saneatório, você ter eleições limpas. Muito importante esse paralelo. Muito importante esse paralelo. Exatamente, nada melhor que história comparada. Então, esse processo, a aposta deu em 64 e 2 décadas de violência, de perpetração contra os direitos humanos, contra a democracia, contra os anseios das camadas populares, do movimento social estudantil. E esse da redemocratização e o projeto neodenista 2.0 encontra-se guarida com o lavajatismo. E como o PT rejeitou em muitas questões as experiências históricas da esquerda pré-64 e de como ela foi vítima da UDN, eis que temos consolidado o projeto neodenista, só que de forma consolidada. E sabe lá quando que vamos sair, Romulo? É isso aí. Wendel, olha só, eu queria me dirigir agora a quem nos acompanha e dizer o seguinte, por que a gente atrasou hoje? Em virtude aí das dificuldades técnicas que a gente tem que não são aleatórias, né? Cada dia inventa uma nova coisa e tal, e desde que a gente apertou aqui a segurança, desde a última vez em que hackearam o site, eu venho recebendo em tempo real informações sobre cada vez que tentam quebrar a segurança do site mais uma vez. Então, essa daqui que eu acabei de receber foi durante a transmissão, a gente já estava aqui no ar, então o pessoal, por um lado, ataca o site, por outro lado, tenta atacar a minha própria conexão aqui que está gerando o sinal que é transmitido. Então, eu fiz um print aqui colocando uma tarja, que eu não vou dar ouro bandido, eu espero não estar dando ouro bandido suficientemente, que isso não vai prejudicar o nosso esquema de segurança, mas eu vou colocar aqui na tela para o pessoal ver, ó. São IPs do mundo inteiro. Eu acho engraçado, eu fico vendo cada dia um IP diferente e tal. Olha só, isso aqui, para você ver um dos deixa eu botar aqui direito. Um dos IPs que está nos atacando agora, tentou fazer um login como administrador no nosso site para entrar e derrubar. Então, olha só, o usuário com o IP blá 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 blá, esse IP bem complicadão aí, foi bloqueado na sua tentativa de logar usando o sistema de recuperação de senha, né? Esqueci a senha, pela seguinte razão. Aí aqui eu targei a seguinte razão, porque eu não quero que o pessoal saiba como que nós estamos pegando esse tipo de ataque. Aí falou que esse IP está banido nos próximos 5 dias, daqui o IP e tal. E olha o local de onde foi o ataque durante a transmissão. Foi de um local, não sabia que tinha esse local aí, Rebordosa, em Portugal. A cidade Rebordosa. Olha, tem da Índia, tem da Arábia Saudita, hoje de manhã foi a Arábia Saudita, tem de Israel, é ecumênico politicamente, ó. Tem de Israel, só não teve da Rússia até agora e da China, mas já teve Israel, Arábia Saudita, Estados Unidos, Brasil, né, já teve Argentina, Portugal já não é a primeira vez e tal, Europa Ocidental bastante também,
teve já, acho que do Paquistão teve também. Então, os ataques são constantes. Então, você vê, não é uma coisa que a gente está aqui exagerando para se promover, não. É constante, demoramos aqui. O Nildo até testemunhou alguns dos meus entendimentos aqui com técnicos locais para viabilizar a nossa transmissão de hoje. E dado todo o esforço, não só físico, como até técnico para a gente estar aqui, eu fico muito frustrado quando eu vejo isso aqui. Ó. Eu já fiz mais de um chamamento durante essa transmissão e só 159 pessoas curtiram a transmissão no Facebook. Aí você fala, pô, mas muito mais pessoas fizeram compartilhamento, tá lá em 635. Sabe o que é isso? É que esses 159 aqui, cada pessoa, e aí eu quero agradecer, muito obrigado você dos 159, porque você em média fez 3 compartilhamentos, porque ninguém pode curtir várias vezes, agora compartilhar pode. Então, na realidade, das milhares de pessoas que estão nos assistindo, apenas 159 fizeram entendeu? Compreenderam o esforço que a gente faz para estar aqui, para estar fazendo isso, com todos os ataque ao site, ataque ao IP da minha casa, eu estou fazendo um esforço físico, tudo isso. 159 pessoas se comoveram ao ponto de fazer um compartilhamentozinho lá no Facebook. E mesma coisa no YouTube. Temos aí 1.300 pessoas que curtiram, a gente pode dizer que, grosso modo, deve ter sido o número de 1.300 pessoas que fizeram o compartilhamento nas suas redes sociais ou mandaram por WhatsApp. Se a gente for para o Twitter, então aí a tragédia é maior ainda. Ó. Vou colocar aqui, vamos ver quantas pessoas. Ó. Somando aqui 39 retweets com 7, com um textozinho em cima, 46 compartilhamentos da transmissão de hoje no Twitter, sendo que eu tenho aí, né, quantas pessoas me seguem no Twitter? 15.800 pessoas. Tudo bem. Mas tem invisibilização, eu não vejo no meu feed o que você posta. Mas eu tô aqui ao vivo, falando, vai lá no meu perfil, por favor, e faça compartilhamento. 46 pessoas acharam que era importante fazer isso nessa manhã. Então, eu tenho que registrar isso, porque é difícil, sabe, Wendel? A gente enfrentar a barra que a gente enfrenta para estar aqui, fazer o que a gente faz, a dor de cabeça que a gente tem, e ver uma certa apatia. E essas são as pessoas que enchem a boca para reclamar. Mas o povo brasileiro tem que aprender tomando mesmo no rabo, porque, enfim, sabe, uma decepção muito grande, é um esforço muito grande estar aqui. Obviamente que não convém a ninguém. Eu tinha combinado com o Nildo entrar 10 horas. Ele entrou o quê? Acho que 12h30, 2 horas e meia depois. Todo mundo tem um constrangimento pelas dificuldades que a gente sofre. E quem nos acompanha, enfim, né, em alguma medida aí não se comove com o tipo de apelo que a gente faz para a viabilização do meio. Eu não consegui dormir. Preparando justamente a análise do cenário das capitais. Pois é, inclusive por conta do horário, tem que informar que o Gabriel Cassiano, que estava anunciado para você, a gente não vai poder, porque parece que está tendo uma obra no apartamento dele, está com um barulho enorme. Então ele tinha feito a conta de entrar no horário que estava previsto, entrar ele e você ao meio-dia, e aí teria a pausa para o almoço. Mas como acabou estourando e agora já voltou a obra lá, ele não vê condições pela barulheira, até mandou um áudio aí para ver a barulheira que tá, não vê condições dele entrar. Então hoje vamos ser só nós, Wendel. Eu só queria trazer o seguinte, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, o erro de ficar falando antevendo 2022 e na aposta aí de o Lula 2022 dos dois lados, então tem essa notinha do Noblar falando que nada é melhor para o Bolsonaro do que a viabilização do fantasma Lula-PT para ativar, fidelizar a base anti-Lula, né, que já foi do PSDB e hoje em dia é do bolsonarismo e vice-versa, né, sendo que, nesse momento, a burocracia do PT quer apenas consolidar a hegemonia como o maior MDB da nova ditadura. Nada mais do que isso. Ficar ali encastelado... E eleger bancada, né? Durante o inverno da sua base, ficar encastelada na minoria parlamentar e nos governos locais, vamos ver quantos que vão restar em 2022 desses governos locais. Nada disso está dado. Mas é pior ainda. Eu vi essa pautação, nem sei como fala, pautação, pautagem, enfim, não sei qual é o substantivo de quando a pessoa quer pautar e mais uma vez, mas, assim, eu vi o esforço do pessoal trazer essa coisa que está tão distante e tão incerta, né, que, porra, a gente viu tudo que aconteceu em 2018, por que em 2022 seria diferente quando o controle deles, da máquina do Estado, só está aumentando. Aí tem essa questão de que no próprio 2022, na eleição nacional, para esse pessoal não está ruim, repetir o que aconteceu em 2018, continuar com a maior bancada na Câmara, né, alguns mandatos no Senado, alguns governos estaduais, vamos ver quais que se preservam, lá e consolidar o título, o posto de maior MDB da nova ditadura. Mas fora isso, para mim, o principal do pessoal antecipar tanto isso é a vontade mesquinha de fazer um recall com essa miragem para eleger vereador e prefeitinho. Para mim, é claro isso, né? É mesquinha, inconsequente de fazer isso.
para eleger vereadorzinho e prefeitinho, sendo que o panorama até aí é bem rebaixado nas expectativas. Você acha que está certo isso? Então, nas duas frentes, tanto se a pessoa estivesse já pensando em 2022, já é trágico, pelo que a gente viu em 2018, nada mudou na correlação de força na sociedade, muito menos no aparelho do Estado, mas é pior ainda porque o objetivo é tão somente eleger vereadorzinho e prefeitinho, Wendel Pinheiro. Exatamente. Antes de mais nada, com aquele comentário anterior, para a Expressoteca, sugiro para os nossos amigos expressonautas a obra da Maria Vitória Benevides, a UDN e o Udenismo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí já entrando já no nosso assunto. Lembra da nossa fala do Duplo Expresso no programa anterior que eu fiz com um rápido cenário a nível nacional, Romulo, se você ter ficado bastante atento? Aí eu tive o trabalho nessa semana, e principalmente nessa virada da noite, que inclusive eu nem consegui dormir, de fazer o levantamento das grandes capitais. Eu deixei algumas pequenas capitais de lado, dos grandes centros urbanos do interior. É impressionado. Então eu vou pegar, se você permitir, isso vai levar tempo, e aí quando você quiser me interromper, aí tu pode tirar as dúvidas que a gente vai comentando para que o nosso expressionauta possa saber de uma forma como é que os dirigentes partidários pensam e o tamanho da falta de inteligência dos nossos dirigentes partidários. Isso eu falo PT, PDT, PCdoB, PSOL. Então vamos pegar aqui. Wendel, só antes de você falar o seguinte, enquanto você se pronunciava aí, deu uma travadinha, engasgo no sinal, se a gente tiver problema aí, a gente fecha a imagem e segue com áudio, mas vamos tentar aí ver até onde dá com som e imagem. Tá bom. Então eu vou fazer o giro, Rômulo, da região sul até a região norte centro-oeste, e qualquer dúvida que você tiver, até para a consulta dos nossos impressionautas, tu pode me interromper, tá, Rômulo? Então é o seguinte, Porto Alegre, como eu já tinha falado, você tem uma divisão clara da esquerda e da direita. Da esquerda você tem a opção PT, só que o PT não tem nome nenhum, então eles vão atrelar o nome da Manuela. A Melchiona não retirou a candidatura, permanece a candidatura pelo PSOL, a Fernanda Melchiona, que é deputada federal, e a Juliana Brizola, coligação PDT-PSB. Aí no centro, você tem a concorrência do ex-prefeito de Porto Alegre, que era do PDT, e que hoje está no PTB, né? Inclusive é o Fortunati, o José Fortunati. E a outra opção é uma coligação, velho, que é o seguinte, é o Sebastião Melo, que foi candidato em 2016 pelo MDB, perdeu no segundo turno para o Nelson Marquesan Filho, do PSDB, só que a coligação dele tem MDB, Democratas, Solidariedade e Cidadania. Agora, o prefeito vem com a candidatura dele à reeleição, só que com PSDB e, pasme, o PSL. O PSL que tem no Rio Grande do Sul vários setores ligados ao Bolsonaro, inclusive o deputado federal Vigo Nunes, o deputado estadual o tenente-coronel Zuco e assim sucessivamente. Isso é o ponto. O Novo, que é o partido do Marcel von Hatten, aquele quadro bem de direita, né, ultraliberal, não vai lançar candidato. E dentro desse processo, como o vice-prefeito de Porto Alegre rompeu com o Marquesan, ele vai lançar chapa própria com progressistas e o Avante. E por fora, o Walter Nagelstein, que é da comunidade judaica de Porto Alegre, que foi presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vai isolado pelo PSD. Na verdade, para ter um recal eleitoral para ser candidato a deputado federal em 2022. E a consequência, vamos, dessa leitura é que eu vejo mais a candidatura ou do Marquesan, mesmo com a péssima prefeitura, ou dentro dessa possibilidade o Sebastião Melo com o apoio do DEM, com a possibilidade da eleição oficial. A esquerda está toda dividida. Pasme, na região sul, o único lugar que tem possibilidade da esquerda se eleger foi justamente por conta da dica do Duplo Expresso, que é o quê? A unidade da esquerda dentro de um processo de enfrentamento político a médio e longo prazo, que é o que está em Florianópolis com a candidatura do Elcio Pereira, do PSOL, o Elcio, que vai ter o PSOL, PT, PDT, o PDT, inclusive, teria chapa própria com a Paulinha, a deputada esta ligada ao RAPS, né? Só que aí o que acontece? Simplesmente os nossos quadros da esquerda do partido, internamente, inclusive eu parabenizo Gabriel Mori, o Pedro Milbert, pela postura que eles tiveram com outros companheiros para dar uma esquerdizada e ajudar nessa formatação do bloco de esquerda. E o Elcio está concentrando PSOL, PT, PDT, PSB, PCdoB, Rede, PCB e AUP, para enfrentar o atual prefeito, que é o Jean Loureiro, que é o DEM, PSDB, PSD, republicanos,
E aí você tem as outras. A sorte da esquerda em Florianópolis é que a direita está toda dividida. A esposa do senador Espiridião Amin tem a chapa do progressista só privada. Aí você tem o ex-secretário de obras de Floripa, o José Carlos Raul, do MDB, já que o Jean Loureiro saiu do MDB para ir para o DEM, o atual prefeito de Florianópolis. O menino prodígio, né, que rompeu com os Amins, o Pedrão Silvestre, o vereador mais votado de Florianópolis, vem para a carreira solo para tentar fazer o recal eleitoral, e mais outro candidato, na verdade, que vem como o representante do governo do comandante Moisés, que é ligado ao Bolsonaro, que é o Gonçalo Pereira, que é o ex-secretário de comunicação. Então, eu tenho provável que a esquerda tenha uma chance de ganhar em Florianópolis. Agora, tipo, é um desastre. Por que é um desastre? Por mais que tenha o sobrinho do Requião, João Arruda, como candidato a prefeito pelo MDB, o PDT praticamente não tem nome, porque o Gustavo Fruit, depois da sua prefeitura, não conseguiu seguir na sua reeleição, e aí ele não se arriscou, ele preferiu manter o mandato dele como deputado federal, e aí simplesmente concorre contra o João Arruda, o prefeito atual de Curitiba, com chance clara de reeleição, que é o Rafael Greca, que é do DEM, só que vem a coligação com PSB, PSD, republicanos, e que vai enfrentar, sabe quem, o Romulus? O braço direito do bolsonarismo, o delegado Franceschini, que inclusive teve problemas na eleição de 2018 e que não pôde se candidatar para aquilo que ele imaginava, mas que agora vai colocar a forra na prefeitura de Curitiba, e que eu não arriscaria dizer que o Franceschini tem uma disputa concreta. Vem cá, em Curitiba o PT não vai ter candidato, vai apoiar alguém? E o PT está com um candidato fraco, é um docente e tecnocrata. O nome dele é Paulo Upusca. Paulo Upusca. E ainda de quebra o PC do Lembrando, Wendel, é importante registrar isso, que esse sobrinho do Requião, não é à toa que o sobrenome dele na luta não é Requião, ele tem o sobrenome Requião, mas ele mudou, fez um rebranding no primeiro mandato, a primeira vez que ele foi para a Câmara Federal, era fulano, qual é o primeiro nome, Wendel? Eu esqueci, eu teria que ver lá. Enfim, era fulano Requião, né? Aí, salvo engano, eu acho que ele é filho da irmã do senador Roberto Requião, salvo engano. Aí ele foi como ele tem o sobrenome Requião, ele entrou como fulano Requião, mas aí ele fez um rebranding, né, em tempos de Lava Jato, virou Arruda, pegando o sobrenome do pai, justamente porque ele não tem nenhuma identificação política, programática com as posições do senador Roberto Requião. Ele está muito à direita do tio. Isso, exatamente. E a esquerda em Curitiba está toda dividida, Romulus. Aí você tem uma ativista transexual, a Letícia Lans, que vem pelo PSOL, Camila Lanes, do PCdoB, deputado estadual Rafael o Goura, pelo PDT, e mais esse candidato tecnocrata do PT. Essa é a realidade, com a direita tentando e rolando em Curitiba, pode ter o atual prefeito Rafael Greca contra o delegado Franceschini, que é o bolsonarismo. Essa é a realidade. Aí podemos subir para o Sudeste? Ou qual é o balanço que tu faz na região Sul, dentro desse processo de justocracia, do processo de 2022, desses comentários que o Hildo e agora nós estamos fazendo? Olha, a questão da justocracia, ela fica mais clara ainda quando a gente olha a eleição no Rio de Janeiro, que está todo mundo pendurado em maior ou menor grau. Vamos chegar no Rio de Janeiro. Em algum processo. Eu acho assim, quem olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, não percebe qual é a dinâmica, ou está muito desinformado, ou está em processo de negação, ou então já percebeu e finge que não percebeu, o Wendel Pinheiro. É verdade. Então vamos para São Paulo. Aliás, vai falando aí de São Paulo que eu vou mostrar. Tem uma pessoa aqui que teve, né, algumas semanas atrás aqui, o Glauber Braga, ele colocou algo no Twitter, para o que eu fui alertado por um membro da nossa comunidade. Eu achei tão importante esse pronunciamento de alguém que está exercendo o mandato, que eu fiz o print e coloquei lá na avaliação que a gente fez no dia daquela ação contra os escritórios de advocacia. E aí eu achei até interessante, já achei aqui, ó. Então, no dia que a gente fez aquela publicação, ó, vou colocar aqui na tela. Sim. Ó, Lava Jato vai para cima dos advogados de Lula e da cria política de Fred Damus, o Felipe Santa Cruz, com aquele caso da FEComércio, né? Era a manchete do Globo. Lembrando que o Bretas e o Ministério Público foram para cima dos advogados de todas as forças políticas. Foram para o advogado do Bolsonaro, o advogado do ex-presidente Lula, a advogada do Witzel e até aí a cria política do Fred Damus, fora outras pessoas. Foram 26 escritórios ao todo, tentando, obviamente, neutralizar o discurso de perseguição política. Mas aí veja o que a gente discutiu amplamente isso com o Piero Leiner na última sexta-feira. Mas
Me chama a atenção, e eu vou mostrar aqui mais uma vez, a colocação do deputado Glauber Braga. Ó. Aspas do deputado. Evo impedido por juiz de se candidatar na Bolívia. Correia, né, de Rafael Correia, não pode voltar ao Equador por perseguição judicial. E também teve a sua tentativa de disputar a vice-presidência impugnada. Aí segue o deputado. No Brasil, Lula foi preso liderando pesquisas. Depois disso tudo, quem ainda coloca fichas estratégicas no atual sistema de justiça não entendeu nada. Ponto de exclamação. Aí me interessa essa segunda parte aqui. Ou entendeu tudo. Ponto de exclamação. E joga com a ingenuidade, o wishful thinking da base. Né? E, aliás, aproveitando a oportunidade, ainda nessa manhã, eu me dirigi aqui à assessoria do deputado Glauber Braga para saber se havia alguma novidade com relação ao pedido dele de abertura dos documentos da CPMI do Banestado, ou até um reparo que um membro da comunidade fez, que haveria, né, uma fragilidade na redação e que deveria ser corrigida, e até saber também se já houve oportunidade de conseguir mais assinaturas, quem sabe começando pelos seus companheiros de bancada, ou até pela sua namorada, e também perguntando se já houve alguma novidade com relação à formalização do pedido para que o Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, olha a gente falando de juristocracia e eleição, presidente do TSE explicasse a origem dos recursos remetidos ilegalmente usando o esquema da CC5, mas até o momento eu não tive um retorno ainda da assessoria se a gente tem novidades nesse front. Então imagino que não. Wendel Pinheiro. Bom, e aí, se você permitir, a gente vai dar uma rodada no Brasil para a gente fazer uma síntese da análise, porque realmente é um processo de gravidade de irresponsabilidade da esquerda, e que eu vou colocar, inclusive, duas situações. A primeira de São Paulo, a gente vai tentar, inclusive, se você permitir, a situação da Marta Suplicy. É uma pena que a gente não tenha o Gabriel Cassiano aqui hoje para falar, porque ele tinha me mandado... ele pretendia comentar isso em detalhes, ele tinha um print que ele ia colocar, porque o Orlando Silva oficializou a candidatura também. Então, a gente vai ter a candidatura ao mesmo tempo do Boulos, do PT, né, com o Gilmar Tato, do Orlando Silva pelo PCdoB e também do Márcio França, né, o Wendel Pinheiro. Isso. Você falou praticamente todo esse processo e, ao mesmo tempo, você pode ter... Aqui a Joyce Salsiman está sendo escanteada, mesmo ela tendo o PSL, mas ela não tem o apoio do Bolsonaro. O bolsonarismo vai ficar disperso, não vai ter de fato um candidato que eles possam dizer, não, esse candidato é do bolsonarismo, e ao mesmo tempo a Marta, que seria a candidata de solidariedade, eis que ela, por as conveniências políticas de ocasião, ela fez uma justificativa pretérita para poder justificar o apoio dela ao Bruno Covas, né? Inclusive até eu tive um comentário, inclusive com um amigo meu que era do partido. Ele saiu do PDT, seguiu o Paulinho da Força, hoje é presidente municipal de solidariedade da capital, o Pedro Nepomuceno Filho, e ele testemunhou exatamente esse processo de saída da Marta Suplicy, principalmente quando Solidariedade entrou na coligação com o Márcio França, né? Então esse é um desenho que está posto, e na verdade, o PT, na verdade, tem o objetivo de apenas alavancar as bancadas que eles têm de vereadores, eles querem manter a sua bancada de vereadores, né? Em torno de 8 a 10 vereadores, né? O PCdoB quer, na verdade, manter o recal eleitoral para o Orlando Silva Júnior se reeleger deputado federal. E a questão o que acontece no processo da esquerda é o seguinte, o dilema, de um lado você tem o PSOL com a candidatura do Boulos e Erundina, para pegar o rescaldo do eleitorado órfão do PT, que não está disposto a apoiar o Gilmar Tato, e por outro lado você tem uma opção do Márcio França, que vai tentar pegar aquele voto do centro, aquele voto clássico do centro, algum votinho decepcionado do PT, outro voto para o campo da esquerda que não aceita a candidatura do Bruno Covas. E aí é dentro desse processo que fica uma coisa muito implicada, e que aí é que o Gabriel Cassiano fala sobre a questão do PT usar o horário eleitoral para bater no Márcio França, etc, mas por conta da questão da política de sobrevivência da arena eleitoral. Aí vamos para o Rio de Janeiro. Aí, meu irmão, aí conta o processo do lavajatismo contra o Crivella, contra o grupo do Bolsonaro, contra o Eduardo Paes, e aí a gente tem todo aquele cenário que, de um lado, você tem Crivella com republicanos, progressistas, que é o ex-PP, Podemos, Solidariedade... Só voltando a São Paulo, mais uma vez, Wendel, antes de passar para o nosso Rio de Janeiro, o seguinte, eu conversava com o Nildo, né, na nossa longa espera para poder entrar no ar nessa manhã, eu passei para ele o relato que o Gabriel Cassiano tinha dado, inclusive, aqui no ar, falando que, na visão
dele, do entorno dele, o que significa alguma medida no entorno do Ciro Gomes, a avaliação é de que haveria uma dobradinha PSOL-PT em São Paulo, que o candidato verdadeiro do petismo, da ala majoritária do PT seria Boulos, até daí não haver nenhum constrangimento em próceres do PT declararem publicamente, hoje foi o Frei Beto, né, que declarou voto no Boulos e tal, e que o horário... Na verdade, vamos ter a cristianização da candidatura do Gilmar Tato igual ao que foi a cristianização do Cristiano Martins. Mais uma que tem um latifúndio de televisão e que, na leitura do Gabriel Cassiano, seria usado para bater no Márcio França, e aí, na leitura do Gabriel Cassiano, porque o resultado em São Paulo fosse favorável ao Márcio França, seria importante também na história de 2022, enfim, não sei que mundo esse pessoal vive para colocar tanto as fichas em um suposto 2022. Mas eu perguntei para o Nildo se ele tinha essa leitura, ele próprio sendo no quadro do PSOL, ele falou que ele acredita, sim, que o horário do PT vai ser usado para bater no Márcio França. Mas ele acha que ele não acha que há uma concertação, assim, que seja maliciosa a adesão desses próximos Não, na verdade é uma coisa informal, vai ser um processo informal. Mas assim, mas ele não vê esse cálculo. Ele acha que a adesão de intelectuais e quadros do PT ao Guilherme Boulos e Erundina, principalmente, né, Erundina Navis, é uma identificação programática. Ele vê inclusive esse setor, né, de igreja do PT, o próprio Frei Beto e tal, porque Erundina é muito importante nesse meio. A minha interpretação está mais próxima do Nildo nesse aspecto do que do próprio Gabriel Cassiano, pois eu vejo que o eleitorado petista está se órfão de um quadro que eles possam dizer, não, esse quadro é do PT. Então eles veem hoje como a alternativa viável a candidatura do Boulos e da Erundina, que outrora foi uma das melhores prefeitas da gestão petista, em meio àquele processo, né, que ela tinha que enfrentar o maluquismo do lado, o coercismo do outro, e ela conseguiu fazer uma prefeitura à altura. Então é nessa aposta que o eleitorado petista órfão, que não se vê no Gilmar Tato, ela vai pelo Boulos como uma alternativa programática. Né? Aí esse talvez seja o grande desafio do França, porque o França ele está no ioiô, ele está no processo de ambivalência. De um lado ele tem que dialogar com setores à direita, alguns até bolsonaristas, do outro ele vai ter que dialogar com setores à esquerda que votaram para ele no governo em 2018 contra o Dória. Então ele fica nessa ambivalência, nesse ioiô, porque do lado à direita você tem o Bruno Covas, do lado da esquerda você tem Boulos, e aí ele fica no meio desse pêndulo todo, o Márcio França. Muito bem. O Wendel, vamos passar agora para o Rio de Janeiro, mas antes eu vou mostrar aqui, ó. Acabamos de sofrer mais um ataque, já tarjei aqui como que a gente pegou, mas esse dessa vez foi da cidade de Rugby, no Reino Unido. Eu nem sabia que tinha uma cidade, será que foi lá que surgiu a modalidade esportiva? Talvez. Aliás, eu acho que eu vi uma vez uma matéria no BBC falando que o nome se deve a ter surgido nessa cidade. Mas enfim, não é um lugar que eu tenha visitado, por isso daí a minha dúvida inicial. Mas você vê aqui o pessoal com esse IP doidão aí, é a mais recente tentativa durante a transmissão de hackear o nosso site. Então a gente está aqui resistindo bravamente a esses ataques, a despeito inclusive de alguma fragilidade física da minha parte, e eu queria então, nesse sentido, saudar e agradecer o esforço vamos lá, melhorou agora? Das 61 pessoas, 61 indivíduos que retuitaram no Twitter a transmissão do programa de hoje e no Facebook, vamos ver se já melhorou bastante ou não, enfim, cadê aqui? Pois 218 indivíduos que usaram seu dedinho para fazer o compartilhamento lá no Facebook. É um engajamento maior no Facebook, né? Muito obrigado. Não, mas assim, né? Vamos combinar. Tem mais de 30 mil pessoas seguindo a página. De 30 mil, 218 curtirem, e isso significa que são as mesmas 218 que fizeram o compartilhamento. Esse número maior aqui é porque cada uma dessas 218 pessoas muito engajadas, eu agradeço a você, que está entre os 218, fizeram um compartilhamento 3, 4 vezes. Mas enfim. Os 218 são os quadros mais orgânicos do Expresso, aqueles que a gente tem carinho. Agradeço a cada um desses indivíduos e registro a minha decepção enorme com o restante. Wendel Pinheiro. Então, Rio de Janeiro é a terra... o que deveria ser o campo histórico da esquerda, eis que virou a terra do neodelismo, da juristocracia, do Bretas e Excelência, né? Depois da batida contra o Crivella, contra o Eduardo Paes, você tem a concorrência de Gans, e ao mesmo tempo a esquerda toda dividida. Benedita do lado, porque a Benedita está se usufruindo, né, do eleitorado do PSOL órfão do Marcelo Freixo. O PSOL, sem a candidatura do Freixo, está com uma deputada estadual de primeira viagem da Alerj, que é a Renata Souza, só que a coligação PSOL, UP,
perceber uma coligação fraca, que sem a presença do Freixo demonstra sua fragilidade. Você tem a candidatura da delegada Marta Rocha, que hoje está praticamente empatada tecnicamente com a Benedita, um pouco à frente, e a coligação PDT-PSB, inclusive o Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, indignado pelo fato da delegada Marta Rocha colocar a candidatura, ele vai seguindo carreira solo. E aí depois são os candidatos que têm o menor percentual. Aí a Clarissa Garotinho vem com o PROS, aí você tem o Hugo Leal, olha só, o Hugo Leal que fazia parte do governo Garotinho, colocando chapa própria no PSD. Ao mesmo tempo, você tem o Paulo Messina, aquele vereador que era do Partido Verde, depois virou coordenador da base do Crivella, era da base aliada do Crivella, rompe com o Crivella e pasme, é candidato do MDB, sem qualquer expressividade do Rio de Janeiro. Então, essa é a realidade que se desenha dentro do processo, e o bolsonarismo me coloca como alternativa o medalhista olímpico Luiz Lima, né, que é deputado federal, para tentar dar uma desanuviada, uma divisão no bloco conservador. Então o Crivella vai ter mais uma dor de cabeça, mais um problema à frente. E aí puxa um projeto do Hélio Negão, que achava que seria um ungido do Bolsonaro para ser candidato a prefeito. Esse é o do Rio de Janeiro. Wendel, você vê alguma chance do Marcelo Freixo ser candidato? Ele agora com essa história do ataque ao Paz? Não, ele quer jogar para o PDT. Ele quer jogar para o PDT os erros do PSOL, que quando o PDT chamou o Freixo para dialogar, o Freixo dizia de forma muito clara e perentória que o vice seria do PT e que teria a possibilidade aberta de colocar o PT na vice, e que se o PDT quisesse entrar, seria apenas compondo chapa a candidato em potencial como a própria delegada Marta Rocha. Agora ele quer impor a candidatura dele e colocar o ônus no PDT. Ora, o PDT fechou em Florianópolis com o PSOL e, na nossa leitura que faremos à frente, fechou em Belém apoiando o Edmilson Rodrigues. E a gente não vê a mesma reciprocidade do PSOL. O Wendel, quer mesmo ou ele está colocando um bode na sala para justificar ele não ser candidato? Eu conversava com o Nildo Oryx e ele vê com muito ceticismo a chance do Marcelo Freixo sair candidato. É quase como se ele pedisse a Lua para ser candidato, justamente sabendo que a Lua não lhe será dada, né? Então, posso ser sincero? Olha só, o Wendel, como é que ficaria ele, né, que saiu tão grande da eleição de 2018, né, carregando aí 300 alguma coisa mil votos. 330 mil votos. Pois é, e que teve uma votação importante na eleição municipal de 2016. Como é que sairia ele se ele tivesse menos voto agora do que ele teve em 2016, por exemplo, e não fosse nem para o segundo turno, não fosse nem para um segundo turno. E de Palmerária não podendo nem ir para o segundo turno, imagina. Pois é, então eu acho que algumas pessoas estão querendo preservar a fachada, save face, e talvez fiquem colocando um bode na sala para não passarem um carão nesse arremedo de eleição, Wendel Pinheiro. E a realidade é que são remotas as chances da esquerda ir para o segundo turno no Rio de Janeiro, e vai acontecer aquele mesmo processo que a gente conhece, né, Romulo, desde 2008. Na ausência de quadros de esquerda, a esquerda vai ter que dar o voto útil no segundo turno ao Eduardo Paes contra o Crivella. É isso aí. Olha só, ainda fazendo alusão aí à disputa no Rio de Janeiro, você mencionou a Benedita da Silva, que é uma pessoa que conta com a minha simpatia, né? E que é um quadro, desde da sua origem, identificada politicamente com os neopentecostais, ou pentecostalismo, melhor dizendo, acho que era da Assembleia de Deus, né? Da Assembleia? Da Breia. Era antes presbiteriana, agora Breia. Muito bem. Então, do pentecostalismo, não do neopentecostalismo. Você é originariamente também da Igreja Batista, Wendel, antes de você exatamente. Antes de você se descobrir aí descendente de pessoas forçadas, coagidas a converterem seu cristianismo. Os mineiros, sim. Exatamente. Então você certamente mantém relações no meio evangélico. O Nildo Oryx queria comentar hoje, mas infelizmente, pelo tempo, não pôde ser objeto de muita análise, a questão dessa votação controversa do perdão à dívida fiscal de entidades ligadas a igrejas, né? E a discussão está um pouco rasa, com algumas imprecisões que me chamam a atenção enquanto pessoa que estudou direito na faculdade, que eu fico pensando se não é em alguma medida deliberada. O que acontece, né? Primeiramente, aí houve uma grande crítica no campo da esquerda à votação de deputados, alguns do PT e a bancada do PCdoB em bloco. Eu acho que isso é uma discussão em si, mas há outras pessoas discutindo se igrejas, né, devem ou não pagar tributos. Bom, meu amigo, minha amiga, eu sei que, infelizmente, eu não vi, sinceramente, Wendel, eu não vi ninguém no campo da esquerda se dedicando a fazer essa distinção, e basta você consultar uma pessoa que frequentou a faculdade de Direito.
igrejas em geral elas têm imunidade tributária, que é uma coisa que só o constituinte pode dar. Então, elas têm imunidade total. A igreja em si, então, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Católica Apostólica Romana e todas as outras, elas não pagam imposto. Isso é do constituinte. Não tem como pagar. A discussão atual, e aí parece que as pessoas passaram a discutir, eu vi aí quadros da esquerda falando, mas a igreja tem que pagar, se não paga, é um incentivo, então o Estado está incentivando, e a laicidade do Estado está em xeque, se não cobra imposto e tal. Essa discussão, ela está superada. Em 88, igrejas e fés e organizações religiosas não pagam imposto. Então, eu achei até interessante, e eu acho que isso não é espontâneo, as pessoas não são tão despreparadas e desinformadas. Goste você ou disso não, o Constituinte em 88 decidiu que a igreja não paga e nunca pagou até aqui. Então não foi uma novidade desse ano. A discussão desse projeto aí do filho do R.R. Soares e tal é com relação às empresas paralelas ali, então, a gravadora da Igreja Universal, a não sei o que, a editora da Igreja Universal. Do Silas Malafaia. Isso, então, que tem os seus empregados, por exemplo, então a pessoa que trabalha lá, seletista e tal, e que, em princípio, deveria estar recolhendo lá os impostos, tributos sobre a folha, fazendo o recolhimento previdenciário, é até de se olhar se não está sendo feito o recolhimento, e aí tem a tal um crime, apropriação indébita, eles fazem o recolhimento na folha e não entregam para a Receita. Tem que olhar se não acontece isso também, que tem uma modalidade criminosa que está prevista no Código Penal. Mas, enfim, isso são os entes econômicos acessórios que têm essa dívida fiscal e que, obviamente, porque são coisas que visam ao lucro e são paralelas, são empresas, elas não gozam da imunidade tributária. Mas eu achei muito estranho no debate público parecer uma discussão se igreja deve ou não ser tributada no Brasil. Ora, se isso está definido desde 88, por que essa discussão surgiu agora? Por que ela está tão deslocada quando a gente tinha que estar colocando, certo ou errado? É óbvio que é errado. Essas pessoas depois, por exemplo, os empregados vão gozar de benefício previdenciário e não estão recolhendo. A gente está recolhendo e o pessoal está papando lá, os empregadores estão papando isso aí. Então, é óbvio que essa discussão tem que ser colocada. Agora tem que ser delimitada no que é as empresas, gravadora, editores, sei lá o que, dessas entidades religiosas. Tanto que você vê que o presidente da CNBB, a Confederação dos Bispos do Brasil, então representante da Igreja Católica, criticou essa votação, porque, grosso modo, né, isso aí tem benefício dessas entidades neopentecostais, muito identificadas com o bolsonarismo. Então a gente vê até um nível de farsa com essa história, o Bolsonaro veta, mas ele próprio recomenda que o pessoal supere o veto lá no parlamento. Então, falando, vamos fazer uma emenda. Aí sim, a história de emenda, provavelmente é para pegar aquela imunidade tributária lá da Constituição e abarcar, até pessoas jurídicas constituídas, por isso também vão ser abarcadas e tal, que é um absurdo, certamente. Mas, primeiro, eu achei estranho o pessoal não detalhar a que se dedica especificamente essa discussão aí desse perdão tributário. Até tem uma leitura sobre por que o PCdoB votou dessa forma. Eu ia perguntar para o Elias Jabbour, infelizmente não pôde participar na última sexta-feira, mas me lembrou muito, Wendel Pinheiro, a votação, mais uma vez em bloco, do PCdoB na entrega da base de Alcântara. E também me lembrou a votação do irmão do Ciro Gomes, Cid Gomes, em favor da privatização da água. E àquela altura a gente fez uma análise disso, falando o seguinte, isso aí é aquela história de pagar o óbolo, né? Tem que demonstrar o seu comprometimento em não afrontar o interesse da finança e o interesse do imperialismo em alguma medida no Brasil. Então diz o seguinte, nós somos confiáveis, pode deixar a gente nutrir a nossa pretensão de chegar à chefia do Executivo, à chefia do Estado do Brasil, porque a gente vai... Mas nós vamos compromisso. Isso, então... E nós estamos, mais do que isso, Wendel, nós estamos dispostos a queimar o nosso filme com a nossa base, para mostrar como nós somos confiáveis. Aí você fala, então por que o PT esteve livre a bancada para fazer um bonito e votar contra a entrega de Alcântara, votar contra a privatização da água? Porque o PT já passou pela chefia do Executivo e chefia do Estado, e não reviu privatização da Vale do Rio Doce, pelo contrário, alguma medida até aprofundou algumas políticas lá do tripé macroeconômico. O próprio Lula fala, nunca antes na história desse país os bancos lucraram tanto. Então o PT já passou pelo teste e não afrontou a ordem nem no plano interno, nem no plano geopolítico.
Esses outros, Ciro Gomes e PCdoB, são postulantes. Então, falando assim, ó, a gente tá... Assim como o PT se queimou... Assim como o PT se queimou lá em 2003 para fazer a reforma da Previdência com a sua base de origem ao PSOL, então esteve disposto a cortar na própria carne para seguir a cartilha neoliberal, nós também vamos aguentar, então, o pessoal trollando o Ciro Gomes por causa do voto do Cid Gomes, vamos aguentar o pessoal trollando o PCdoB, primeiro pela entrega de Alcântara e depois, agora, por esse voto do perdão às igrejas neopentecostais e tal, para mostrar a seriedade deles de composição com o imperialismo. Essa leitura é o pagamento do óbolo e mostrar que estão dispostos a cortar na carne. Mas essa é uma outra questão que eu também queria ouvir a sua posição. Mas você também estranhou, Wendel, eu estranhei as bases da discussão. Exatamente. É isso que eu ia te perguntar. Você também estranhou que figuras aí do meio político, das direções partidárias, até legisladores, pessoas que estão acostumadas a entender a diferença entre uma imunidade tributária consagrada no processo de constituinte e o perdão para as atividades PJs derivadas dessas religiões, e o pessoal colocando como se fosse um fla-flu entre laicidade e Estado não laico e tal. E aí eu te pergunto o seguinte... Mas por acaso, diversionismo, né, Rui? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Quando eu vejo isso... O pessoal não fala, por exemplo, relacionamento do Odebrecht ou desvios do Banestado, que são escandalosos, que são o valor das igrejas, se for colocado, é 1% do valor do Banestado. Evidente. Eu te pergunto, assim como eu mostrei aqui aquela nota do Noblar falando que a comprar pelo valor de face seria interessante ao bolsonarismo que houvesse a perspectiva, o fantasma Lula 2022, não é desinteressante. Da mesma forma, pensa comigo, você que está assistindo a gente nessa tarde, agora 14 horas e 3 minutos em Brasília. É desinteressante para o bolsonarismo, pensa nas bases sociais, os grupos de WhatsApp, dessas redes neopentecostais. É desinteressante colocar um fla-flu entre o pessoal da laicidade, que está dizendo que quer tributar a igreja, a original, porque falou que é uma coisa só. Parece que é o debate republicano democrata. Pois é, é desinteressante o bolsonarismo colocar a disputa política nessas condições entre o pessoal que quer ir para cima de igrejas, de instituições religiosas, porque nem está colocado, nem que quisesse, só se tivesse uma nova Constituição. Então não tá. É esquisito. Então é desinteressante para o bolsonarismo fingir uma farsa, travestir como se tivesse uma disputa entre tributar ou não tributar a igreja, colocar de um lado a base social neopentecostal, em boa medida, e do outro o restante, como aqueles que querem ir para cima. Quando isso é um desvio, inclusive, do que pode ser feito ou não, eu vi uma artificialidade dolosa. Eu acho que tem intenção de lado a lado. O pessoal que quer dar a lacrada laica e tal, e sabe que a discussão é outra. Laica que é burra, e as Damares da vida, exatamente. Você acha que então, são várias coisas que eu queria ouvir você, Wendel. Primeiro, se você também estranhou esse desvio, como se as pessoas não soubessem a diferença entre tributar igreja e tributar empresa da igreja, e depois essa questão aí do óbolo pago pelo PCdoB, alguns deputados do PT, etc e tal. Rômulos, é muito fácil, porque na católica, assim como as denominações evangélicas tradicionais, as históricas, você tem querendo ou não, uma lisura no processo mal ou bem. Por exemplo, nas igrejas tradicionais, você sempre tem assembleias regulares onde mostram o destino das ofertas, nas pentecostais e nas neopentecostais, em sua grande maioria, não tem essa prestação de contas. E quantas que as igrejas não fazem lavagem de dinheiro para essas empresas? Muitas empresas que, mesmo sendo editoras, mesmo sendo de mídia ou de rádio, são como instrumentos para lavagem de dinheiro, para sonegação de impostos e assim sucessivamente. Esse é um ponto que muitas vezes os quadros de esquerda não conhecem porque não estão dentro das igrejas, né? Por exemplo, querendo ou não... Wendel, chegou a aparecer nas questões da Lava Jato, quando foram investigar os esquemas do Eduardo Cunha, que ele tinha lá a empresa Jesus.com, e aí o carro era registrado Jesus.com, que em boa medida o dinheiro era lavado com dízimo. Você não tem nenhum controle, não tem como saber. E em boa medida a gente sabe que é uma associação entre algumas denominações neopentecostais, ou franjas delas, com narcotráfico. Claro, vamos lembrar aí daquela comunidade que fundou ali uma coisa de, tal. E isso, boa parte das receitas do tráfico são esquentadas com esse mecanismo. É bom que os nossos expressionautas saibam que na lei das eleições, igrejas não podem bancar as eleições. Então, o que eles vão fazer? Vão colocar empresas paralelas que são subsidiadas a partir dos dízimos de ofertas. Já que os dízimos das ofertas estão passadas por impostos, então eles
como não tem uma transparência com a membresia da igreja, tal qual as denominações históricas, ou até mesmo as sinagogas do meio judaico, ou entidades espíritas, ou meio católico, então essas neopentecostais, como elas não têm reunião para transparecer para os membros, em sua grande maioria, salvo uma ou outra Assembleia de Deus, o que vai acontecer? Vão para essas empresas. Essas empresas é que vão aproveitar em meio à sonegação de impostos, não prestação de contas, para poder doar a campanha para os deputados da bancada evangélica, da Frente Parlamentar Evangélica, a famosa FPE. E a outra coisa, sobre essa questão do óbolo, o Ciro tome cuidado com o Mangabeira Unger. Postei uma reportagem, inclusive, eu te mandei no WhatsApp, do jornal O Globo. Mercosul é corpo sem espírito e foco deve ser os Estados Unidos, diz Mangabeira Unger, e em 9 de maio de 2015. Quem trouxe foi o nosso querido expressionauta Tiago Villarreal, onde simplesmente, dentro das análises, Mangabeira Unger fala o seguinte: estamos inibidos de buscar acordos cada vez mais importantes para nós por conta dos problemas da economia argentina. Sem um projeto de modelo comum, o Mercosul é um corpo sem espírito. Nenhuma união poderosa pode se basear meramente em interesses comerciais. E aí ele manda assim, sobre os Estados Unidos. É uma república irmã. O Brasil e os Estados Unidos são dois países muito parecidos, tamanhos idênticos, fundados na base de povoamento europeu, escravidão africana extremamente desiguais. E a religião faz com que as maiorias das pessoas acreditem que tudo é possível. Podemos fazer acordos sobre vários aspectos, como o clima, o desenvolvimento do potencial energético sustentável e no compartilhamento de tecnologias avançadas. Ou seja, me desculpa, mas os trabalhistas históricos, seja aqueles que defendiam as reformas de base do governo Jango, né, a proposta da emancipação nacional como Getúlio Vargas defendia, ou a teoria da marxista dependência de Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos Júnior, Deacon de Frank, jamais falariam o que o Mangabeira Unger coloca. E no momento que o Ciro permite que quadros como Mangabeira Unger de um lado, Nelson Marconi do outro, guiem a proposta daquilo que seria o cirismo, a manter isso é um próprio óbulo a favor do que, olha, se o Ciro for eleito, mesmo que ele faça algumas reformas sociais, mas ele não vai manter, ele não vai alterar a estrutura da forma como o sistema quer, como o Deep State quer. Então, na verdade, Wendel, enquanto você falava... se eu fosse o Ciro, só para completar, eu revia esses conceitos em relação ao Mangabeira Unger e tratava de rever todos os documentos do partido. Aí o pessoal acha que eu sou implicante, sou chato, mas ele está no PDT, ele tem uma doutrina trabalhista assim. Então, ele, se quiser, ele pode até repaginar o varguismo, enfim, o janguismo, que seja, mas para a realidade do século XXI. Agora, o que o Mangabeira Unger disse aqui em 2015... Pelo amor de Deus, né? Enquanto você falava, Wendel, eu coloquei na tela a matéria e vamos prestar atenção. Ele falou isso na qualidade de ministro de Estado da Secretaria de Assuntos Estratégicos do segundo governo de Dilma Rousseff. A matéria é de 2015, já caminhando ali para a destituição. Mas vamos lembrar, isso aqui é anos depois da publicação da questão do grampo da NSC e na Dilma, né, do grampo na Petrobras, como que, à luz disso, um secretário de Assuntos Estratégicos do Brasil, que trabalhou na questão da doutrina de defesa, né, e da educação e tal, fala que os Estados Unidos são uma república irmã e que o Brasil e os Estados Unidos são dois países muito parecidos, tamanhos idênticos e tal, podemos fazer acordos sobre vários aspectos. Bom, como é que alguém que se dedica ao assunto, a assuntos estratégicos, né, do Brasil, depois de 2012, 2013, a questão ali do grampo, vai dizer que são repúblicas irmãs e não reconhece contradição nessa relação? Muito esquisito, Wendel. Olha a fala dele. Nós sempre tivemos os trabalhistas com uma relação muito boa com o PC-China, desde o Jango em 61 e inclusive com os diálogos posteriores. Inclusive, a gente sempre volta e meia, ano a ano, tem um conjunto de companheiros que vão para a China e representam o PDT no diálogo institucional com o Partido Comunista da China. Olha só a fala do Mangabeira Unger, vai a contramão do que a gente pensa. Olha o que ele fala: o perfil do nosso ponto exterior com a China é um retrato de uma involução qualitativa na nossa estrutura de produção. É natural que a China queira associar os investimentos a favor de seus empreendedores. Nosso interesse é no compartilhamento de tecnologias avançadas com a multiplicação de sistemas complexos de transporte modal. E aí, anteriormente, ele fala justamente o porquê da associação ao imperialismo estadunidense. Aí não dá, né, meu querido? Não tem como, né? Pois é, Wendel Pinheiro. Então, assim,
Complicado, complicado isso daí, essas companhias, inclusive a gente tem restrições de outra ordem, o Roberto Mangabeira Unger repete aqui, a informação que nós temos é que seria não um ativo do Deep State, mas um recrutador, outro nível, recrutador, e não fosse, estaria no lugar perfeito para que eu fosse, né? Afinal, alguém que está na escola Kennedy de governança, que recebe os delegados das províncias para serem doutrinados na sede do Império, não teria lugar melhor. Se ele não é, deveria ser, o Wendel Pinheiro. Pois é. E aí, se você permitir, a gente volta ao contexto, que a gente fugiu do desenho para a gente chegar à conclusão total, né? Vamos lá. Aí, BH, o prefeito Calil é candidato, tem o apoio do PDT, aí a coligação PSD Progressistas, PDT, Rede, PV e MDB. Aí o PT vai com quem? Vai um sacrifício com o Nilton Miranda, que já estava morto no processo político, já tinha exercido o mandato de deputado federal na década de 2000, ele só estava só como quadro curador da Fundação Perseu Abramo, agora está indo para um sacrifício tipo que fez o Olívio Dutra na eleição ao Senado. Repete aí, Wendel, o nome da pessoa que está indo para o sacrifício que travou o seu sinal. Nilmário Miranda. Nilmário Miranda, que foi ministro de Direitos Humanos do Lula, salvo engano. Isso, exatamente. Aí, olha só, a esquerda está tão dividida em BH que tem o Júlio Delgado, deputado federal do PSB, o Adson Ribeiro, ex-presidente da UNE, que sucedeu o Ricardo Capelli, foi ali em 99, 2001, e é primeiro suplente na Câmara dos Deputados, e a deputada federal Áurea Carolina, do PSOL. E aí o restante você tem o prefeito, o Alexandre Calil, do PSD, e ao mesmo tempo você tem candidatos como o radialista, né? Deputado estadual João Vitor Xavier, que era ex-PSDB, agora está com cidadania, e tem o apoio, pasmo, do PSL, do DEM, né? E ao mesmo tempo outros candidatos que vão para o recal eleitoral, que são deputados estaduais, deputados federais, que só querem se candidatar só para ter o recal eleitoral. Aí você vai para São Paulo, aí a coisa é péssima, meu irmão. O meu partido, o PDT, e aí eu faço críticas, eu sou quadro do diretor nacional, mas tem muitos companheiros que compartilham as mesmas coisas que as minhas. O partido acha, no ledo do engano, que se conseguindo a vice-prefeitura da chapa do Bruno Reis, que é o atual vice-prefeito do Assir Neto, o PDT conseguiu a vice-prefeitura na chapa, e aí o que acontece, Romulo? O pessoal acha que a Bahia vai ser um dos polos de apoio do Ciro em 2022. Ledo do engano. Sabe lá com quem o DEM vai fechar? Vai fechar com o Moro? Vai fechar com o Huck? Sabe, né? E o PDT, novamente, infelizmente, com todo respeito aos meus dirigentes, se engana e se equivoca dentro desse processo. Nunca que o carlismo seria a pró-PDT ou pró-qualquer corrente de esquerda. E aí, na eleição de 2002 foi. Tem aquela foto clássica do Ciro Gomes beijando a mão do ACM. Mas aí foi um fato isolado dentro daquela conjuntura, que aí você tinha 3 candidaturas oposicionistas, né? E dentro daquele processo da Rosiana Sarney, na sacanagem que o PSDB fez, e isso todo mundo tem que se lembrar, isso daí foi, na verdade, uma forma da porra que o ACM fez. Não fizeram a sacanagem contra a Rosiana Sarney, não tem problema, o PSDB vai ficar na saudade e vamos apoiar o Ciro. Mas ali foi uma conjuntura específica, que a sacanagem muito grande com a Rosiana Sarney. Agora o processo é outro, né? Sabe lá o que o DEM vai fazer dentro do processo político, né? E aí você tem o Bruno Reis, aí pega DEM, com o PDT da vice, que está junto com o PSL, que tem o PSDB na coligação, o partido do deputado federal e ex-prefeito de Salvador, Antônio Embaçaí, PL, republicanos, MDB e tarará. Aí você tem uma esquerda dividida, com uma mulher que é a primeira vez que ela está entrando numa experiência política, ela trabalha na segurança pública e é candidata a prefeita pelo PT, a Major Denise Santiago. Nunca foi candidata a nada mesmo. Isso é o nível do desespero que o PT está passando em Salvador. Salvador que teve Nelson Pellegrino, quadros como Jacques Wagner, o Rui Correria, o Rui Costa, que é o atual governador, eles hoje não têm nome para apresentar, né? Olívia Santana, deputada estadual do PCdoB, candidata... Wendel, eu acho que não é que não tenha nome. Eles querem surfar a onda Lei e Ordem, Prende e Arrebenta, tentando cooptar parte disso, ou pelo menos a imagem disso, com um quadro da Força Policial. Então me desculpa, porque esse quadro policial vai perder então voto para outro policial, que é o deputado federal Pastor Sargento Isidório, ex-PDT hoje... Esse aí é vários chapéus. Deputado, delegado, pastor... Esse é dos tempos, esse aí tá bem, né?
É figuraço. E ele é o ex-gay. Repete o nome dele, Wender, como é que é? Pastor Sargento Isidoro. Ele procura ele. Ele, inclusive, ele se fala, eu sou ex-gay. É esse, é o do ex, que falou assim, eu tô curado, mas não chega muito perto não, rapaz, aí que a carne é fraca. Isso é sensacional. A carne é fraca, mas o espírito é forte. E é o avante com o PSD, cuja vice do pastor Sargento Isidoro é a mulher do senador Ângelo Coronel. Né? Esse é o cenário da Bahia, com uma esquerda fragilizada e o Bruno Reis deitando e rolando. Por quê? Porque a eleição do Bruno Reis não é a eleição do Bruno Reis. É a eleição para o ACM Neto, que é o candidato a governador em 2022. Aí vamos para Recife. Eu te mandei um print. Dá uma olhada no print do dele realmente emputecido. Se você quiser, pode mostrar para os expressionautas. Tá aí na tela, pode comentar. É o seguinte, Recife tem o John Fields, né? John Fields, o nosso João Campos, que é o bisneto do glorioso Miguel Arraes, filho do Eduardo Campos, que usou-se do prestígio dele, da áurea dele, para utilizar-se do peso junto ao partido para fazer com que o Carlos Siqueira impusesse uma condição. Se o PDT desistisse da candidatura do Túlio Gadelha, simplesmente o PSB retiraria o seu apoio ao PDT nas 20 grandes cidades e capitais. E aí o PDT, sobre a faca no pescoço, conversou com o Túlio Gadelha para o Túlio Gadelha retirar a chapa. Porém, eis que está o print com a mensagem dele ontem à noite, né? Aí, inclusive, os nossos expressionautas podem colocar. Muito bem, aí, eu vou ler aqui, aspas para o deputado Túlio Gadelha. Democracia não deve ser uma palavra de efeito ou de enfeite nas siglas partidárias. A democracia é um processo que exige participação ativa das pessoas, transparência, confiança no coletivo e ética. Por isso, estamos aqui, neste momento, informando que a Executiva Municipal do PDT e os pré-candidatos à Câmara de Vereadores do Recife não aceitam a decisão da Direção Nacional do PDT, pois ela desrespeita a autonomia e a legitimidade do processo de decisão que realizamos nas últimas semanas. Nosso partido carrega histórias de luta valiosas, como as de Leonel Brizola, Francisco Julião, Darcy Ribeiro... Esse Julião, cujo filho dele apoia ele. O Anacleto Julião, que foi primeiro presidente da Juventude, filho do Francisco Julião, é o braço direito, tutor e orientador do mandato do Túlio Gadelha. Que era quem fazia a orientação jurídica das ligas camponesas, certo, Wender Pinheiro? Isso, era o líder, exatamente. Abdias e Idialeda do Nascimento. Todos defendiam causas. Por isso, a postura desse coletivo, que hoje preside o PDT, de valorizar o legado desses que ousaram para reconectar a política com as bases populares. A sociedade é que segue o texto, mas não saiu no seu print. Mas pode comentar. Só que significa, na prática, essa blá 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 blá, Gadelha não vai seguir a orientação do partido e vai apoiar Marília Arraes, que está com PT, PSOL e mais PTC e Mulher, contra o John Fields, que tem PSB, PDT, PCdoB, progressistas. Lembrando que quem quis esvaziar o Gadelha é a oligarquia Queiroz, lá de Caruaru, cujo hoje, que é o deputado federal, o filho do José Queiroz, é o Volney Queiroz, que é inclusive o atual líder do PDT na Câmara dos Deputados no lugar do André Figueiredo. Né? Um quadro que, para mim, é do baixo clero, mas que, na verdade, a cada eleição ele não vem mantendo a votação à altura. Só que ele jamais esperava que o Túlio Gadelha pudesse se eleger no processo. Como o Túlio Gadelha tem uma história ligada à militância desde a Juventude Socialista, ele agora, nesse processo, tentou esvaziar, de uma certa forma, devolver a candidatura do Túlio Gadelha em prol da aliança do PDT com o PSB, que o PSB em Pernambuco não é aquele PSB do Miguel Arraes, mas é o PSB do modus operandi do sistema, né? Que tenta dar um verniz de esquerda se aliando com o PCdoB, mas que não é aquilo que se espera. E é a crítica, inclusive, do próprio Túlio Gadelha, que a partir desse reposicionamento e por conta dessa forçação da aliança PSB-PDT do Carlos Siqueira, ele vai encaminhar pelo apoio dele a Marília Arraes. Se de um lado a Executiva Nacional do PDT, ao meu ver, errou por não ter colocado e empenhado a fundo a candidatura do Túlio Gadelha por conta do Volney Queiroz, por outro lado, eu acho um equívoco o Túlio Gadelha colocado dessa forma, até porque os dois setores estão errados. Né? Se a gente está no processo de uma ampla construção de uma frente contra o bolsonarismo, esse processo de Recife mostra as entranhas
da contradição dos próprios setores da esquerda, dentro e fora do PDT. Muito bem. Qual a nossa próxima parada aí nessa avaliação dos contextos? Fortaleza. Recife é isso. John Fields de um lado, William Reis do outro, e o Mendonça Filho com a direita coligada do DEM, PSDB, PTB. O bolsonarismo não tem uma chapa específica que possa dizer, essa chapa é bolsonarista, mas na verdade é uma eleição mais contada para o John Fields, para o João Campos. Esse é o processo muito claro. Se Marília Reis com o Gadelha no fator de superveniente virou um processo que eu acho meio que inviável. Fortaleza, PDT está nas cabeças, só que agora o problema é que a direita cresceu, né? Com o bolsonarismo representado na chapa do capitão Wagner. E em Fortaleza há a composição PT-PDT, como no governo do Estado? Não, a Luciane Lins vai sozinha. A deputada vai sozinha. Mas sozinha. Isso foi algo que ela passou por cima de diretório e tal, ou é consensual no PT? Não. A DS do PT lá no Ceará sempre foi assim. Tanto que eu vou colocar, inclusive, uma questão. Em Juazeiro do Norte, o PDT tem uma chapa. Só que aí o que o PT fez para não compor com o PT, o PT não fez para não compor com o PDT, só por conta dessa questão da rivalidade PT-Ciro, simplesmente o PT vai e me alia com PTB e PSL em Juazeiro do Norte, que é um dos grandes polos eleitorais. Só estou dando um exemplo do que é o PT do Ceará. Eu não estou aqui incentivando a rivalidade, mas estou colocando as questões das quais. E mais ainda... Mas isso traz algum constrangimento na relação entre o clã Ferreira Gomes e o atual governador, o Camilo Santana? Ou, enfim, nada? Não, porque o Camilo Santana é o braço direito do Ciro. Inclusive, os questionamentos que a Luziane tem com o Camilo. Ok. Entende? E aí, de quebra, o PCdoB tem chapa, o Anísio Melo, o deputado estadual Renato Cozeno do PSOL também tem chapa, e aí... Por mais que o PDT tenha PDT, PSB, PSDB, DEM, Progressistas, PSD, Cidadania, PL, com Sarto Nogueira, mas, em contrapartida, você tem o deputado federal Heitor Freire, do PSL, que vai tentar representar o bolsonarismo, só que, na verdade, o grosso do bolsonarismo vai com o capitão Wagner, que é PROS, Republicano, Podemos, PSC, Avante. Né? O capitão Wagner, que é deputado federal, e várias vezes foi candidato a prefeito de Fortaleza. Então é muita atenção, principalmente PDT contra o PROS do capitão Wagner. Passando isso, vamos para o norte, que aí seria Belém e Manaus. Belém, a esquerda tem chance. O Edmilson. Por quê? Mesma dica de Florianópolis. Tá, quem? Aqui, papá. Edmilson Rodrigues. PSOL, PT, PDT, PCdoB, Rede, PCB e UP. Contra o candidato apoiado pelo Barbalho, pelo governador atual, Helder Barbalho, que é o João Priante, que é deputado federal. Que é chapa... Wendel, me tira uma dúvida. O tempo de televisão, ele é igual em todo o Brasil, dependendo da bancada na Câmara Federal? Ou ele reflete... É da bancada da Câmara. Não reflete em nada as bancadas nas Assembleias Legislativas. O que tiver... Não. O tempo de TV é proporcional à bancada na Câmara dos Deputados. Em todas as unidades da federação. Então... Em todas as unidades. Aí vai depender da coligação, se o cara tá... Tudo bem, mas então, em princípio, em voo solo, o PT tem um horário em todos os estados da federação. Sozinho tem. O PT tem uns 3, 4 grupos, que seja. Que não é muito dada a pulverização, então é 10% do total da Câmara. A Câmara tem 513, o PT tem 50, então é uma coisa assim. Exatamente. Então, o Edmilson Rodrigues tem essa coligação, aí vai enfrentar o principal adversário, que é o José Priante. Wendel, deixa eu só fazer uma ressalva aqui, né? Para o que quer que ainda vale tempo de televisão nos tempos. Vamos lembrar que o Bolsonaro tinha o quê? Segundos, não chegava nem 1 minuto, né? Então, para o que quer que valha isso. O pessoal ainda está muito antigo, né? Com o tempo de televisão, é uma coisa importantíssima e tal. O Freixo 2016 não tinha nem 13 segundos para o Crivella, né? Pois é. Então, só que a base bolsonarista não vai apoiar o candidato do Helder Barbalho, vai apoiar o deputado federal, o delegado Éder Mauro, do PSD. Então, esse é o desenho que se pode. Os outros são meros figurantes. No máximo, o ex-senador do PSDB, Mário Couto, que hoje está no PRTB, né? E mais os outros candidatos, né? Como, por exemplo, o Thiago Araújo, do Cidadania, que vem do PSDB e DEM, que é deputado estadual, e o Cássio Andrade, do PSB,
que vai com o Avante. Mas, na verdade, vai ser Edmilson Rodrigues contra o José Priante, que é deputado federal ligado ao Barbalho. Tá? Manaus, que a gente tinha comentado. Amazonino Mendes do lado, que perdeu a eleição para governador, para o Wilson Lima, que o pessoal estava saturado do oligarca e tal. Só que aí o Wilson Lima, que era a imagem do Novo, não fez nada, ameaçado de impeachment, e eis que agora é o voto da gratidão. Aí quem que o Amazonino está coligado? O Amazonino está no Podemos, coligado com PSL e MDB. Por sua vez, aí você tem o capitão Alberto Neto, que é recal eleitoral, deputado federal para os republicanos, vai para o recal eleitoral. Ricardo Nicolau, que é um quadro da sociedade civil, né, organizada, né? O que acontece? Ele é do campo conservador, do PSD, aí ele vai ter a aliança com o vice, que é o do Progressistas, mais PSB, PDT e Solidariedade. O Issa Abraão, ex-deputado federal do PDT, achava que ia estar como vice e no final rodou, porque quem ficou com a vice foi o PP, o Progressista. Davi Almeida, ex-governador do Amazonas, era do PSB, está hoje no Avante, tem a coligação do Avante, DEM, PROS, PTC e Mulher, e a chapa dele está com o vice-prefeito atual de Manaus, o Marcos Rota, ex-deputado federal, né, que é do DEM, e que ele rompe com o Arthur Vigílio, né, que é o prefeito de Manaus, do PSDB, e vai e apoia a chapa do Davi Almeida. O PSDB, por sua vez, ele vai com a chapa do Nascimento, para quem não se lembra, Alfredo Nascimento foi ministro do transporte do governo Lula, né? Só que é aquela coisa, né? Entre o Alfredo Nascimento, que tem uma certa popularidade, e o Amazonino, está todo mundo Amazonino. E qual é a opção da esquerda que era viável? O deputado federal um dos mais votados, se não o mais votado do estado do Amazonas em 2018, que é da DS, o Zé Ricardo, que tem PT, PSOL, Rede e PCB. Só que aí o problema é que o PCdoB vai com Marcelo Amil. E aí é esse o desenho que se apresenta em Manaus. Como muito, talvez, eu acredito que possa estar Amazonino Mendes do lado. Ô, Wendel, a Vanessa Graziotin vai sair para vereadora, alguma coisa, ou vai ficar sem mandato? Vereadora. Ah, vai sair para vereadora, tá. Vereadora, porque não tem mais outra opção, perdeu para o Senado. Uhum. Então, recuperar para ser vereadora, para puxar mais um, para poder voltar a ser deputada federal. Uhum, muito bem. E lembrando aí, que lá no Amazonas tem uma circunstância particular que Manaus é mais da metade do colégio eleitoral do estado. 70% da população do estado. Então, por isso que eu digo, ó, tinha que trazer uma... Lá tem aquela coisa, às vezes a pessoa perde para prefeito e ganha para governador e vice-versa, umas coisas engraçadas assim. Isso aí, mano. E a outra situação que a esquerda pode ganhar, leia-se PT, é relacionada à questão da segurança pública, porque a deputada estadual do PT ela é delegada e tem uma forte atuação na Assembleia Legislativa de Goiás, que é a delegada, o nome dela é a Adriana Corse, e ela está nas pesquisas sempre 25%, 23%, 25%, e o adversário dela em potencial é o ex-prefeito de Aparecida de Goiás, que é o Maguito Vilela, o quadro tradicional do MDBismo, né? E aí o restante... Nossa, esse aí vem do Jurássico de volta, ele está sendo reabilitado para a política? Ou... É, o Maguito Vilela. Maguito Vilela foi prefeito duas vezes, é a delegada, Goiânia, só que vai voltar agora para Goiânia. E a Aparecida de Goiânia é uma cidade muito grande, 600 habitantes. É maior que Anápolis, né? Era um nome aí que já se supunha superado na política. Não. Então, ó, olha só a nossa análise, meu querido. Só 3 lugares que há chance da esquerda ganhar. Florianópolis, Belém, com o PSOL, com a frente esquerda, e Goiânia com o PT. Chega em Campo Grande, aí você tem Marquinhos Trate, que é o atual prefeito, que vai tratorando. PSD, PSDB, DEM, SB, Rede, PT, PTB, Patriota, e o PSDB, que é o partido do governador Reinaldo Azambuja, sacaneou uma deputada federal do PSDB para apoiar o atual prefeito, né? E aí você tem a esquerda dividida. Dagoberto do PDT de um lado, o deputado, que é deputado federal, o Pedro, que é deputado estadual do PT, um quadro histórico do PT de Mato Grosso do Sul, o PCdoB, um ativista político e advogado, o Mário Fonseca, então, e o PSOL é uma ativista chamada Cris Duarte. O restante é uma direita dividida, mas, na verdade, quem vai dar dentro desse processo é o Marquinhos Trade, que é o atual prefeito. Tá, irmão? E Cuiabá, por último, a disputa, na verdade, vai ser o seguinte: o Emanuel Pinheiro
é o atual prefeito, vai para a reeleição, é ligado ao Silval Barbosa, ex-governador do Mato Grosso do Sul antes do Pedro Táxi, que estava envolvido até o talo em esquema de corrupção, né? O Emanuel Pinheiro, do MDB, que tem o apoio dos progressistas, PTB, PV, republicanos, PSB, PSDB, um cacete a quatro, contra o vereador Marcelo Bussi, que tem do lado, o promotor Julier Sebastião, que era do PDT e mudou para o PT, e o maestro Fabrício Carvalho, do PDT. Então, esse é o atual cenário. Não temos muitas mudanças alvissareiras, e dentro da leitura do duplo expresso, que a gente pode dizer o seguinte: é uma tremenda de uma irresponsabilidade da esquerda em geral. PT, PDT, PSOL, PCdoB, em quase todas as grandes capitais, estão na alternativa de, a partir de candidaturas solos, manter a sobrevivência das suas bancadinhas de vereadores e, quando muito, fazer recalque para quem sabe que sabe se eleger a deputado estadual ou deputado federal, achando que podem sobreviver ao bloco histórico neoconservador do bolsonarismo. Então, o deep state estadunidense desde rola, e a única conclusão que a gente vai chegar é que a esquerda vai ficar refém no segundo turno, quiçá, talvez discuta nos seus diretórios nacionais dos respectivos partidos, se vão com a Arena A ou a Arena B, bolsonarismo com Bolsonaro ou bolsonarismo sem Bolsonaro. Nem com a possibilidade do lulismo ou do cirismo temos qualquer esperança. E para aqueles do PDT que acham que, compondo com o Calil ou compondo com o candidato do Assemineto, vamos ter futuro para 2022, eu lamento a dizer. Calil pode até cogitar aliar como se aliou em 2018. Mas ACM, Neto, convenhamos, menos, minha gente. E o PT vai naquela mesma tática, Romulo, de 2018, manter a bancada da Câmara dos Deputados e iludir o gado de luloninhos. Porque os petistas sérios, com certeza, não vão aceitar a forma como o PT está jogando dentro desse processo. É verdade, Wendel, assim, realmente, enfim. Qual é a leitura desse cenário agora? Difícil até comentar, né, essa questão, a gente está... Mas é o que a gente falou, o Wendel, esse pessoal está muito bem obrigado, né, os agentes estão muito bem obrigados, a base vai se ferrar, né. Isso que a gente não falou, né, os municípios da Baixada Fluminense, da Grande São Paulo, Grande Campinas, né, não falamos de Chapecó, não falamos, por exemplo, de Joinville, não falamos de Caxias do Sul, que está pulverizada, esquerda dividida, né? Não falamos de Feira de Santana, que é um grande centro da Bahia, que é a segunda maior cidade, 600 mil habitantes. Não falamos de Campina Grande, com João Pessoa, né? Poxa, Romulo, se a gente for começar a pegar e no duplo expresso fazer o exercício das 200 maiores cidades do Brasil e os expressonautas trazerem para nós subsidiar essas cidades do interior, as cidades da grande metrópole, eu vou te dizer, vai estar difícil. Vai ser raro a gente ter bons exemplos, como, por exemplo, o São Leopoldo, onde o PT está coligado com o PDT e o PCdoB, e que tem a possibilidade concreta de reeleger a Ari Vanazzi com a Ari Moura. Mas são casos isolados. O que a gente vê é o divisionismo, recal eleitoral para ter um deputado estadual, deputado federal, ou como fazer uma bancadinha de vereadores para tentar iludir meia dúzia de militantes. Wendel, e o que você achou da cenourinha da semana, que é essa história de uma articulação de uma emenda à Constituição? A primeira linha foi dada pelo Fernando Henrique no artigo no Estado de São Paulo, que não é gratuito, e aí prontamente encampado por nomes da oposição do Bolsonaro. Eu vi uma manifestação mais entusiasmada do Alessandro Molon, de que o bolsonarismo vai ser derrotado com uma emenda à Constituição, revogando a reeleição para cargo majoritário, né, enfim, a chefia do executivo, dos estaduais, municipais e principalmente a presidencial. Você acha que isso é algo factível ou é mais um instrumento daqueles para pintar que a velha política está contra o Bolsonaro? Não tem nem condições objetivas. O Bolsonaro, sem ter palanques objetivos na Constituição da eleição de 2020, a gente está mostrando que o pensamento, o bloco histórico neoconservador com o bolsonarismo continua. A única diferença que a gente tem, Rômulo, é o seguinte: qual é o desafio da direita? É o bolsonarismo com o Bolsonaro ou o bolsonarismo sem Bolsonaro? Porque a gente demonstrou por A mais B, fazendo uma análise de norte a sul do país, e olha que a gente viu capitais. Pelas capitais, o que a gente está vendo é um baile em cima da esquerda sem dó nem piedade. A única diferença é, como o Bolsonaro é esperto, que ele fez, ele compôs com o Centrão. Aí o desafio é
qual é a capacidade da esquerda, pelo menos, se articular para esboçar alguma coisa alternativa. Já demonstrou sua fragilidade nas eleições de 2020. Eu falei de todas as capitais. Só duas capitais que mostraram a unidade da esquerda, assim mesmo, não são centros de ressonância nacional. Leia-se Belém e Florianópolis. Ou seja, vergonhoso o Romulo. Pô, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ninguém tem que dialogar. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Então, desculpa, Recife, a gente viu essa questão do Gadelha, Marília Reis, oligarquias do Queiroz, oligarquia Campos Arraes. Ou seja, realmente, Rômulo, hoje, a gente do Duplo Expresso, a partir do processo eleitoral, podemos demonstrar de forma empírica que a esquerda hoje não tem nem condições nem mesmo de aspirar talvez ao segundo turno, se depender única e exclusivamente do carisma do Lula ou do Ciro Gomes. Wendel Pinheiro, difícil a situação. Olha, eu queria agradecer imensamente a você aqui hoje por essa análise que você fez literalmente de norte a sul do Brasil. Queria agradecer ao Miduri que esteve conosco na primeira parte do programa. Queria agradecer, vamos lá, os indivíduos louváveis que nos ajudaram a aumentar nosso impacto aí, ó, mais uma vez, vamos mostrar, extremamente minoritários e por isso o agradecimento tem que ser mais proporcional, olha só, inversamente proporcional. Aliás, exatamente, então, a esse institucional a gente merece dar todo o carinho, todo o incentivo. Então, atualizando, Wendel, no Facebook são 257 pessoas que deixaram sua curtida, então a gente supor que os 856 compartilhamentos foram feitos por esses indivíduos. No Twitter, menos gente ainda. Ó. Então, aqui somando o número atualizado, 80 pessoas, 80 indivíduos retweetaram dos milhares que nos assistiram hoje. No YouTube também, o número aí é uma fração dos que assistiram e etc e tal. Eu devo registrar mais uma vez que eu fico muito chateado com isso, porque não é fácil estar aqui. Eu estou aqui zonzo, mal consigo formular um comentário direito, mas me sinto na obrigação de vir aqui, abrir o microfone e manter esse espaço, inclusive com desafios técnicos. Deixa eu ver, muito provavelmente, enquanto a gente conversava, já deve ter vindo mais um ataque aqui de alguma pessoa tentando hackear, passei a manhã inteira e, enfim, né? É isso, a gente tem que sustentar, galera, mas a nossa parte a gente faz. Exatamente, a nossa parte a gente fez. Essa nossa análise de rodagem, isso é uma análise que geralmente... E aí, volta em meus comentários do Milgorix e os teus comentários, Romulo, demonstram que as direções partidárias padecem de um amadorismo, de uma análise da conjuntura internacional, da conjuntura nacional e, inclusive, da leitura do processo eleitoral em face da conjuntura nacional e internacional. Demonstra o quanto as cúpulas dirigentes partidárias do PT, PDT, PSOL, PCdoB, Unidade Popular e outras forças afins, ou até setores democráticos do centro, estão literalmente debilitados e não sabem em que conjuntura estão e ainda estão antevendo um seu olhar como se estivéssemos no pré-2016. Antes nós dizíamos por intuição, hoje agora a gente tem os dados na mesa. Se a gente aprofundar os 200 grandes centros do Brasil afora, a análise pode aprofundar e piorar ainda mais. É isso aí, Wendel. E não, realmente, de fato, enquanto a gente conversava aqui, chegou mais um ataque, eu tô tarjando. Ou seja, estamos no caminho certo. Pois é. Aí eu não sei, tem gente que fala assim, o pessoal não compartilha porque tem medo de retaliação. Então vamos desistir, né, gente? Enfim, né? As pessoas uma chuva para se molhar. Então não tenho medo que vai ter, se eu compartilhar, então, enfim, dane-se também. Mas enfim, olha só, o ataque mais recente... Eu vou colocar aqui um comentário de um amigo meu do partido, lá de Goiânia. O Ayrton Silva, ele deu uma informação seguinte, que embora tenha a Adriana Corso, a delegada, um percentual expressivo, ele coloca a polarização em Goiânia, tem Maguito, que leva a MDB, contra o Vanderlan Cardoso do PSD, que é senador e que teria o apoio do governador do DEM, que é o Ronaldo Caiado. É um informe a mais. Muito bem, olha só, eu já tarjei aqui, eu tenho que fazer uma tripla verificação, porque como eu tô meio lelé, aí posso dar informação demais, mas eu acho que eu tarjei que tinha que tarjar. Olha aqui, ó. Então, o mais recente veio de... não conhecia essa cidade também, Piscataway, em Nova Jersey, dos Estados Unidos. É o IP aí, porque cada vez que acontece isso, esse IP é bloqueado. Aí o cara tenta outro, enfim, uma volta ao mundo em 80 dias a cada hora aqui de tentativas de hackeamento do nosso site, tentativa de estabilização do sinal e a gente correndo atrás e tal. E a gente quer pelo menos contar com o compartilhamento de quem nos vê, mas também, enfim, esse argumento aí também, falar, a pessoa tá com medo, enfim, eu não sei, tá certo, tá errado, eu não vou julgar. O que eu sei é que é frustrante saber que a gente tem que enfrentar tantos obstáculos para estar aqui
e não ver isso refletido no engajamento. Inclusive, eu queria pedir, né, se possível, se não incomodar muito quem está nos assistindo, voltar na sequência daqui a 2 minutinhos, quando os comentários forem liberados no YouTube, para deixar um comentário, um oi, bom dia, basta, e você pegar outra pessoa que deu esse oi, curtir e comentar. Se cada um colocar um comentário, um oi, bom dia, e outra responder, isso aí já vai dar 2.000 comentários. Como a gente vê que fica... São sempre as mesmas pessoas comentando, assim como são mesmo os 200 aí que curtem e comentam no Facebook, são sempre os mesmos. E a esses o meu agradecimento entusiasmado, mas também um suspiro de decepção com os demais. Eu desejo a você que nos acompanha, seja você engajado ou não, um bom resto de tarde. A gente volta, salvo o melhor juízo, na próxima sexta-feira.